Jorge Sena tem sido um dos principais professores que eu tenho tido na vida, apesar de nunca ter sido o meu professor. Eu assisti a aulas de Jorge Sena enquanto estava preparando a minha tese, mas oficialmente Jorge Sena nunca foi meu professor. No entanto, depois da morte dele, precisamente em 78, quando se deu o primeiro encontro sobre a obra de Jorge Sena, eu li uma obra de Jorge Sena, que foi o Físico Prodigioso, isto em 78, em 1978, e desde então eu nunca mais deixei de estudar e de sentir o impacto desse homem que, depois de morto, me orientou academicamente, intelectualmente na vida, na medida em que eu fui seguindo os percursos traçados pela obra dele. E, portanto, o pouco ou muito que a minha carreira tem significado, significou devido a ele. Eu, portanto, gostaria de dizer que acredito que a literatura é um espelho emoldurado pelo escritor, em que o leitor percebe uma imagem ou várias imagens desse escritor e também vê refletida a sua imagem ou imagens. Sempre vi Sena, correta ou incorretamente, não sei, como humanista, porque sou um humanista, ou foi por essa dimensão da sua obra que profundamente me interessei. Isto quanto à ideologia do escritor. Relativamente aos trabalhos que pude realizar, interessei-me sobretudo pela inter-relação das artes, porque considerava uma novidade, desde que mais nenhum escritor me tinha oferecido essa oportunidade. Portanto, estudei, bem ou mal, a música e a poesia em Jorge Sena. Também me interessei, embora menos, porque não tinha a preparação suficiente para o fazer, pela inter-relação das artes visuais, nomeadamente em relação à metamorfose, e também um bocadinho sobre o cinema. Depois disso, interessei-me pelos contos de Jorge Sena e escrevi ensaios sobre vários dos contos, que depois reuni num volume que foi editado. Para além do que já mencionei, o que me interessa e sempre me interessou em Jorge Sena é aquilo que todos nós que senianos nos dizemos ou que nos interessamos pela obra de Jorge Sena, consideramos o testemunho, na medida em que eu acredito que as couves nascem do chão, como se costuma dizer, e que a literatura que brota da vida, que brota das experiências vividas, testemunhadas, é aquela que é mais autêntica. E, portanto, essa dimensão da obra de Jorge Sena sempre me tem fascinado. Sem dúvida que também me interessou o experimentalismo em Jorge Sena e com ele aprendi muito, e o Físico Prodigioso, um laboratório de experimentalismo literário. Como eu tinha feito a minha tese de doutoramento sobre Fernando Pessoa, e como Fernando Pessoa foi a minha primeira paixão literária, eu acabei, francamente, por me saturar um bocadinho com Pessoa, à medida que eu ia desenvolvendo a minha própria visão do mundo, e eu achava que Sena era um escritor que era capaz de temperar a visão de Pessoa. E desde aí, que já há muitas décadas, portanto, eu venho ensinando um curso sobre Pessoa e Sena. Sena como contrapartida de Pessoa, Pessoa como contrapartida de Jorge Sena.
E concluindo, eu diria que há 30 e tal anos que eu estudo Jorge Sena e que escrevo sobre Jorge Sena, e às vezes pergunto-me se desperdicei o meu tempo, eu, uma pessoa de raízes humildes, que teve um percurso académico que não pode deixar de refletir, de acusar essa humildade do meu passado camponês. Se eu desperdicei o meu tempo a estudar Jorge Sena, hoje, com 68 anos, estou absolutamente convencido que nós vemos no escritor aquilo que nós projetamos de nós. Portanto, não terá sido tempo perdido. Eu não terei avançado os estudos senianos, talvez, mas descobri muitas coisas a meu respeito através de Jorge Sena, porque me vi, em muitos aspectos, refletido na obra dele. Então, Jorge Sena foi uma das pessoas mais importantes na minha vida, apesar de eu ter conhecido verdadeiramente depois da sua morte. Eu conheci o Jorge Sena em vida, quando ele deu aulas na UCLA, onde eu era estudante. Eu era a pessoa que ia jantar com ele. Passámos, portanto, talvez centenas de horas juntos, mas nessa altura eu não conhecia a obra de Jorge Sena, porque os meus professores, conquanto eu tenha excelentes memórias deles, não ensinavam a obra de Jorge Sena. Não vou aventar quaisquer teorias sobre as razões por detrás disso. Então, hoje tenho uma pena imensa de não ter já conhecido um bocadinho da obra de Jorge Sena, para, com ele, ter falado acerca da sua própria obra. Talvez eu não o tivesse querido fazer, porque quando nós estávamos numa aula dele, uma vez perguntámos-lhe, fizemos-lhe, aliás, perguntas sobre a sua obra, e ele consentiu em dizer 2 ou 3 coisas sobre o físico prodigioso, mas, de resto, apagou-se. Jorge Sena, que tinha a reputação de ser um homem de uma arrogância intragável, era, ao fim e ao cabo, um homem muito humilde. Recusou-se a falar da sua própria obra, senão em termos muito vagos, muito gerais, informação que nós poderíamos ter colhido em manuais. Eu tive uma pena imensa, no entanto, de não ter conhecido essa obra, porque talvez a sós, enquanto jantávamos juntos na cantina da minha universidade, a UCLA, talvez aí ele tivesse consentido em partilhar algumas informações que teriam sido futuramente preciosas na minha vida e na minha carreira.